E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Esse é 5 mangás onde o protagonista parece ser um fracote, mas é muito apelão. Espero que gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Yoshin, que estava tendo sonhos estranhos com um peixe enorme. Sem entender o que estava acontecendo, ele apenas sai para seu trabalho, mas o que ele não sabia é que esse dia iria mudar sua vida completamente. Ele era o diretor executivo de uma grande empresa, sendo bastante respeitado, porém durante o seu percurso para um de seus compromissos ele acaba batendo em outro carro. Após isso, algumas pessoas o levam para outro local. Ao chegar, ele descobre que isso tudo foi armado pelo presidente Kongo, mesmo sendo um de seus colegas de maior confiança. Tudo isso porque ele tinha medo de Yoshin por ser muito inteligente e saber demais sobre os segredos que nunca devem vir à tona. Após escutar tudo, Yoshin jura que vai fazer ele pagar por tudo que está fazendo nesta traição. Após receber uma forte pancada na cabeça, eles jogam Yoshin na água com um de seus pés amarrado. Ele estava bastante triste por não dar atenção que devia para sua família e apenas trabalhar muito. E para sua surpresa, ele escuta uma voz estranha falando se ele gostaria de começar uma nova vida. Inicialmente ele acredita estar apenas alucinando, mas mesmo assim ele acaba aceitando essa oferta. No entanto, ele tinha que escolher um espécime de peixe antes. Como estava ficando sem tempo, essa voz escolhe aleatoriamente um deles. E após abrir seus olhos novamente, ele descobre que foi reencarnado como um robalo. Pouco tempo depois aparece um sistema diante dele onde ele tem que completar missões. E também ele consegue novas habilidades. Mesmo acreditando ser o mesmo sonho de antes, após sentir dor ele percebe que isso é sua nova realidade. Sem escolhas agora, Yoshin vai ter que trilhar um novo caminho. Agora sendo um peixe em busca de sobreviver a vários predadores neste imenso mar, mas com a ajuda desse sistema e o seu conhecimento, ele vai usar ao seu favor para ser capaz de descobrir o que está acontecendo para assim conseguir retornar à sua família. Agora ficamos com esse mangá onde a história se passa em um mundo onde os heróis lutavam contra o rei demônio. Essa história durou por eras, mas com o passar do tempo o mundo se tornou pacífico, onde entrou em uma era de raízes endagios, que se tornou um novo entretenimento. Como os aventureiros e monstros lutam usando clones feitos através da magia nas batalhas, ninguém mais morria. A gravação de vídeos começaram a ser transmitidas por todo o continente das batalhas entre aventureiros e demônios, e o nosso protagonista fazia parte de um grupo com membros bastante habilidosos e poderosos, enquanto ele era apenas um mago negro de suporte, que ficava a maior parte do tempo apenas observando seu grupo eliminar os monstros. Por causa disso, rapidamente começam a comentar que ele estava sendo um peso morto para seu grupo e deveriam ter um mago de cura que seria bem melhor. E como tudo é apenas entretenimento agora para as pessoas, o mago branco é bem mais chamativo. Não importa o quanto ele use suas magias de mago negro, nunca é comentado em uma transmissão, pois suas magias apenas são de efeitos negativos para os monstros, mesmo ajudando bastante nas batalhas. Como quase não dá para ver, sempre parece que ele está parado para os espectadores. Por causa disso, seu grupo acaba expulsando ele por acreditar em ser um peso morto e está impedindo eles de subirem no ranking. Sem rumo em sua vida, após alguns eventos ele acaba se deparando com uma mulher, dizendo ter um novo trabalho para ele. Sem muitas escolhas ele acaba aceitando, mas logo ele acaba descobrindo que esse seu novo trabalho agora é nas profundezas da masmorra mais difícil dentro do castelo do rei demônio, onde agora ele vai lutar ao lado dos demônios, usando suas habilidades de mago negro para repelir os heróis que humilhavam ele. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue em um mundo que um dia um portal se abriu e monstros começaram a sair dele. Por causa disso, a humanidade ficou totalmente indefesa com essa mudança repentina. Para a sorte de todos, algumas pessoas com habilidades começaram a aparecer e lutar contra esses monstros. Eles ficaram chamados de despertados. Os loots obtidos nas batalhas contra esses monstros tinham um valor muito alto. Com isso, a humanidade se tornou cega pelo dinheiro e por causa disso, com o passar do tempo, o motivo das batalhas mudou de sobreviver para caçadas, e assim os despertados começaram a ser conhecidos como caçadores. E também tem as pessoas que ajudam os caçadores por trás dos panos, onde o protagonista, conhecido como Jishio, que era um deles. Ele trabalhava como assistente dos caçadores, onde ele pegava os pedaços dos monstros mortos um por um e depois enviava para o departamento de coletas de recursos. Esse era seu trabalho diário. Porém, as coisas começam a mudar quando um dia ele tem um sonho com seu avô falando que algo bom iria acontecer, mesmo várias cidades no país ter sido
sido afetados pelos monstros. Por causa das barreiras de runas, portais nunca mais apareceram no centro das cidades. Com isso, aos poucos as pessoas começaram a acostumar com essa nova vida. No seu trabalho no início, por causa do cheiro dos monstros mortos, ele nem conseguia comer direito, mas agora ele já estava bastante acostumado com tudo. Após seus companheiros escutarem ele falando isso, eles elogiam ele dando um joinha. Após isso, para sua surpresa, aparece um painel falando que o deus está demonstrando interesse nele. Sua habilidade secreta foi despertada. Após abrir sua tela de status, ele descobre que quando ele recebe um joinha de pessoas, serão convertido em pontos, que ajudará a evoluir seu corpo, e também poderá comprar itens raros ou habilidades usando esses pontos. Ele fica bastante surpreso com isso, pois esses pontos normalmente são ganhados quando os monstros são derrotados. Após perceber o quanto poderosa é essa sua habilidade secreta, ele agora está decidido que vai trilhar um novo caminho como um caçador e ficar muito famoso para receber muitos joinhas e com isso se tornar o mais forte desse mundo. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista, conhecido como Noel, que admirava seu avô, que foi considerado como um herói. Ele era um seeker, onde são pessoas que procuram coisas para viver, sempre passando por grandes aventuras em busca de tesouros e enfrentam grandes perigos. Por sua grande força, ele foi reconhecido na capital como aquele que estava acima da morte, deixando grande pilhas de monstros derrotados. Por causa disso, também vários inimigos vinham atrás dele, porém eles logo viam seu imenso poder sendo derrotados facilmente. Após Noel escutar as grandes histórias do seu avô, ele decide se tornar um seeker também. Quando uma pessoa chega aos 10 anos de idade, poderá ter um trabalho que é referente ao poder oculto, que é descoberto dentro das pessoas. Após Noel ver os trabalhos, ele descobre que existe vários tipos que ele gostaria. Porém, quando chega o dia de descobrir seu trabalho, o dele é locutor, onde ele é capaz de fortalecer outros com suas palavras, mas esse é um trabalho ridicularizado como o mais fraco existente. Mesmo assim, o avô de Noel decide que vai treiná-lo para ser o mais forte seeker. Noel era frequentemente atormentado por acreditar em ser uma criança amaldiçoada, por causa do seu avô que matou muitas criaturas, e também todos os membros da sua família morreu cedo. Com o passar dos anos, Noel veio fazendo treinamento insanos ao lado do seu avô, e suas habilidades já estavam muito boas. Um dia sua cidade acaba sendo atacada e seu avô sai para batalhar. Após várias horas, Noel decide ir ver o que aconteceu e ele descobre que seu avô acabou morrendo. Com o passar do tempo, Noel começa a trabalhar como um seeker caçando monstros, onde mesmo tendo a classe mais fraca, ele está decidido que vai se tornar o mais forte, e por causa das suas batalhas insanas arriscando sua vida, ele logo fica reconhecido como aquele que anda pelo caminho do mal. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história inicia com um jogo RPG online que fez os jogadores ficarem loucos. Muita gente ficou muito viciado nesse jogo rapidamente, e o protagonista, conhecido como Suzumiya, era um deles, onde ele começou a jogar e não conseguia parar. Passou 3 dias jogando direto sem dormir para ficar mais forte, porém misteriosamente seu corpo começou a ficar leve e logo ele percebe que está em outro local no meio de uma floresta. De começo ele acredita que é apenas um sonho por ter passado muito tempo acordado, e logo ele se depara com um cachorro estranho com 6 patas e sem entender o que estava acontecendo. Sem querer ele fala a palavra status e com isso um painel aparece na sua frente, e logo ele descobre que a sua tela de status e a dele estava um pouco diferente. Sua mana era muito maior do que a dos humanos normais, e mesmo ele acreditando que tudo isso é apenas um sonho, as coisas ao seu redor pareciam muito reais, e logo ele acaba sendo atacado por lobos, e com isso ele sobe em uma árvore para sobreviver, e após analisar melhor suas novas habilidades, ele consegue derrotar esses monstros, e com isso ele consegue subir o nível e sua mana aumenta mais ainda. Após presenciar tudo isso, ele não acredita mais que isso seja apenas um sonho, mas ele agora está em outro mundo de fantasia, e ele acabou se tornando um jogador. E como seus pais morreram em um acidente e ele não tinha nenhum outro parente ou melhor amigo, não fazia diferença para ele, e como ele não sabe como voltar para a Terra, então agora ele está decidido a viver nesse novo mundo. E agora Suzumiya vai usar todo o seu conhecimento em jogos, habilidades e trapaças adquiridas neste mundo, e com isso ele decide que vai desfrutar o máximo que puder da sua nova vida através da magia e da espada.